Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar para você daquela que talvez seja a maior oportunidade da década no ramo de estacionamentos. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, talvez o motivo de você ter clicado nesse vídeo, ter chegado nessa página, é porque você quer conhecer um pouco mais do ramo de estacionamentos. E eu sou o Felipe Oliveira da TA Negócio, nossa empresa é especializada em estacionamentos. Há mais de 20 anos meu pai começou com a intermediação de estacionamentos e há mais de 8 anos começou a montar e comprar algumas unidades. Hoje nós temos uma rede com mais de 17 unidades. Eu vou contar para você coisas que as pessoas do ramo do estacionamento não vão te falar, que é o grande filão, que é a grande oportunidade no ramo de estacionamentos que surgiu, está surgindo, já tem vindo há algum tempo, mas agora está muito mais crescente, muito por conta da demanda atual, do cenário atual econômico que a gente está enfrentando no país. E você vai entender por que hoje há uma grande oportunidade em estacionamento e aí você vai, até o final desse vídeo, querer se tornar dono de um estacionamento também. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, eu quero contar um pouquinho da nossa história, só bem resumida para você poder conhecer. Meu pai, que é o Toninho, fundador da TA Negócios, ele começou mais ou menos em 2000, 2001 com intermediação de estacionamentos. E há mais ou menos uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, ele começou a montar algumas unidades de estacionamento. Há 7 anos atrás eu vim trabalhar com ele, eu era era executivo de algumas empresas, tinha fundado uma empresa de produtos naturais, já empreendi em outros ramos também. E aí eu vim trabalhar com ele no ramo de estacionamento e a empresa cresceu bastante nesse período, depois que a gente começou a trabalhar junto. A primeira unidade que ele montou foi na Rua Amazonas número 400, no centro de São Caetano. E de lá para cá ele montou várias outras unidades. Ele montou outra unidade na Rua Amazonas, mais 2 unidades na Rua Amazonas em São Caetano, montou na Rua Pará em São Caetano, montou na Rua Niterói com a Santa Rosa, depois ele montou outras unidades em São Paulo, Rua Bresser 1933 número B, Rua Bresser 1933 número C, Rua Frei Gaspar 696 foi uma unidade que a gente comprou. Teve uma outra unidade na Rua Bresser também que a gente montou e de lá para cá a gente tem montado muitas unidades. Há mais ou menos uns 4 meses atrás a gente começou a montar mais algumas unidades também. A gente vem de um cenário de uma pandemia, então que ainda estamos passando, ainda estamos no meio dessa pandemia, então isso provavelmente não acabou e não vai acabar tão cedo, né? Mas há um ano atrás, mais ou menos 1 ano e meio atrás, por conta da pandemia a gente teve que fechar mais ou menos umas 4 unidades. As unidades foram fechadas por serem locais que a gente não tinha previsão de quando aquilo ia voltar e não houve uma negociação satisfatória por parte dos proprietários. Era a unidade que ficava próximo a espaço de eventos, teatro, entre outras coisas, que não teve um acordo com o proprietário e também não tinha uma previsão de quando o mercado ia voltar ao setor de eventos, a gente preferiu fechar as unidades. Mas de lá para cá a gente abriu novas unidades, há mais ou menos uns 4 meses a gente iniciou essa retomada e abrimos 7 unidades novas. Abrimos uma unidade na Rua Três Rios, no Bom Retiro, abrimos 2 unidades novas na Rua da Graça, no Bom Retiro também, abrimos uma unidade na Xavier de Toledo, abrimos uma unidade na Barão de Guape, abrimos uma unidade Enfim, foram 7 unidades ao todo que nós abrimos nos últimos 3 meses, abrimos uma na Antônio Coruja, também no Bom Retiro. Nos últimos 4 meses, esse tem sido o ritmo da nossa empresa, a gente abriu várias unidades. Por quê? Porque a gente identificou que há uma oportunidade muito grande no ramo de estacionamento e coisas que ninguém vai sair falando para ninguém, porque para quem está no mercado, para quem conhece o mercado, sabe que essas oportunidades existem. Que elas são baseadas no quê? Primeiro no fator econômico. Então, quando você tem uma desaceleração na economia, um dos segmentos que são bastante afetados é o segmento de imóveis. Por quê? Imagina o seguinte, muitas pessoas tiveram que fechar os seus comércios, suas empresas, entregar os seus imóveis que eram alugados para poder reduzir custo. Quem mais sofreu nessa pandemia com essa desaceleração econômica, com certeza, um dos segmentos que bastante sofreu com essa desaceleração econômica, com certeza foi o segmento imobiliário. Por quê? As pessoas tinham imóveis alugados por muito tempo e não tinham previsão de que o inquilino fosse entregar o imóvel, se viram com o imóvel parado, tendo que pagar IPTU, tendo que pagar custos do imóvel, muitas vezes segurança, por ter risco de invasão, entre outras coisas, ficar com o imóvel parado. Para quem vive de renda, que é o pessoal são os proprietários de imóveis e são os donos dos imóveis do mercado imobiliário, não ter essa renda é muito ruim. Por quê? Porque a pessoa geralmente que ela tem 2, 3, 4, 5 imóveis para alocação,
ela vive daquela renda. Então, para ela é importante que o imóvel esteja alugado. Se o imóvel está desalugado, ao invés daquilo de gerar renda, vai gerar despesa. Então, é muito ruim. Quando foi no início da pandemia, muitos imóveis fecharam. Nosso escritório central fica no Bom Retiro, no centro da cidade de São Paulo. E lá no Bom Retiro é uma região que tem muito comércio. Eu não sei de onde você está assistindo esse vídeo, mas certamente, se você digitar aí no Google aí, Rua José Paulino, certamente você vai conhecer um pouco como que é o comércio da região. E eu trabalhei como office boy há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu tenho 38 anos, quando eu tinha 16 anos de idade, eu trabalhava como office boy naquela região. E os lojistas, proprietários de lojas e pontos comerciais naquela região, eles tinham que esperar uma loja vagar para que eles pudessem alugar uma loja. Por quê? O mercado era muito aquecido, se cobrava luvas naquela época, se falava em 150 mil dólares, 100 mil dólares, por um espaço para ter uma loja na José Paulino ou na Cesare Lombroso, na região ali das intermediações ali do Bom Retiro. Porque sempre foi um local de muito comércio, muita movimentação. Passado esse período, a gente acompanhou na pandemia muitas empresas infelizmente quebrando. Só que todas as vezes que a gente tem uma crise, a gente também tem uma retomada em um crescimento econômico acompanhado dessa crise, posterior a essa crise e algumas oportunidades que surgem. E dentre essas oportunidades que surgem, também surgem oportunidades no nosso segmento, no segmento de estacionamento. Eu vou explicar para vocês por quê. Quando aconteceu essa crise que muitas pessoas tiveram que entregar os seus imóveis, esses imóveis eles ficaram disponíveis para locação. E eram imóveis que se pagavam aluguel de 30, 20, 25 mil reais, 20 mil reais. O mercado já não suportava mais pagar esse valor de aluguel. E o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Médios ao Consumidor, Índice Geral de Preços Médios e o Índice Geral de Preços Médios ao Consumidor, é o que regula a maioria dos contratos de locação para reajuste de aluguel. Então funciona assim, quando você aluga um imóvel, depois de um ano, há um reajuste dado por lei, permitido por lei, que geralmente esse reajuste é o IGPM ou o IGPMC, Índice Geral de Preços Médios, ou Índice Geral de Preços Médios ao Consumidor. E tem também o IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo e tal. Então tem vários índices de mercado, mas os mais usados são o IGPM e o IGPMC. Esses índices chegaram a quase 30% no último ano. Ou seja, um aluguel que era 10 mil, ele passou a ser 13 mil já no ano seguinte. Então o que aconteceu? Muitas pessoas não conseguiram acompanhar a alta desses aluguéis, tiveram que entregar os seus imóveis e a pessoa, quando foi alugar de novo esses imóveis já não estavam mais disponíveis pelo mesmo valor. Então o que os proprietários foram obrigados a fazer? Baixar os preços dos aluguéis ou aceitar ofertas de menor valor. Além disso, outras oportunidades também surgiram que eu vou explicar para vocês. Então a primeira oportunidade que a gente tem no ramo de estacionamento agora é justamente a queda nos valores de aluguéis. Isso é um fato. Tem um imóvel que a gente alugou, que o aluguel era 15 mil mais 3 mil de IPTU. Na verdade, esse era o que o antigo proprietário pagava antes da pandemia. Esse proprietário entregou o imóvel no começo da pandemia, que era um estacionamento de mais de 800 metros. Quando ele entregou esse imóvel no começo da pandemia, a gente entrou, mais ou menos nesse ano, a gente entrou numa negociação que durou quase 3 meses, de aprovação da documentação, tudo. E a gente conseguiu alugar esse imóvel pelo custo de 8 mil reais mais IPTU. Então o custo desse aluguel, que era de 18 mil mais IPTU, 15, 18 mil para mais, baixou mais de 40% pelo fato daquele imóvel estar parado e ele não ia conseguir alugar pelo mesmo valor que se pagava antes. Então a primeira oportunidade é a queda nos valores das locações, queda nos aluguéis. De onde vem essa queda nos aluguéis? Vem justamente desse cenário econômico. Então, tinha muitas empresas no entorno, no estacionamento e tal. Essas empresas, muitas optaram pelo home office, outras fecharam decorrente dos problemas que a pandemia trouxe, financeiros, e fizeram com que esses imóveis ficassem disponíveis. Então, há uma oferta muito maior de imóveis. Citando ainda o exemplo da Rua José Paulino que eu falei anteriormente, que há 20 anos atrás, 22 anos atrás, se cobrava luvas para ter um ponto lá. Hoje, se você passar na Rua José Paulino, tem várias lojas para alugar. Reflexo da queda no mercado imobiliário. É permanente? Não é, é temporário. Por quê? Porque o mercado se autorregula, há uma adequação natural, o mercado ele vai se regulando de forma praticamente automática. O que funciona? Se você tem uma oferta, que é alguém que tem uma loja, um ponto para alugar, e você tem muita procura, o que acontece com essa oferta? Essa oferta cai e o preço dela diminui, ou seja,
a oferta é menor do que a procura, faz com que o preço aumente. Quando a oferta é maior do que a procura, faz com que o preço caia. Então significa o seguinte, por que se cobrava luvas no imóvel há 22 anos atrás e hoje não se cobra mais? Porque naquela época não tinha imóvel para alugar. Então quem queria ter uma loja na José Paulino, que era o centro comercial do Bom Retiro, junto com a Rua Oriente, Rua Maria Marcolina, no Brás, eram os principais polos de moda da região, era obrigado a pagar mais por isso. Quando tem mais oferta, ou seja, tem mais pontos para alugar do que a gente alugar, querendo alugar, o preço vai caindo. O que aconteceu com o mercado de estacionamento? A mesma coisa. Os preços de imóveis para alocação estavam inflados até 2014. A gente já teve uma crise em 2018, que o mercado caiu bastante, principalmente para estacionamento, e agora, decorrente da pandemia, esse mercado baixou ainda mais e a gente consegue ter aluguéis a preços muito mais atrativos do que teríamos há 3, 4 anos atrás. Então há uma oferta decorrente da queda nos aluguéis. Outra oportunidade que a gente enxerga também são oportunidades que só quem é do ramo de estacionamento consegue enxergar. Muitas vezes a gente passa por um lugar, a gente fala assim, aqui dá um ponto, aqui eu acho que aqui dá um estacionamento, mas não tem nada no local, às vezes só um muro, mato, uma vegetação, alguma coisa que seja improdutivo, ou uma casa que está ali praticamente abandonada, ou pagando um aluguel baixo, ou um terreno vazio, ou alguma coisa desse tipo, e aí você consegue identificar que ali dá um estacionamento. É possível você alugar esse imóvel, mesmo sem ter placa de aluga? Você passou e não tem placa de aluga, ninguém conhece o dono? É possível sim. Então outra forma é a gente levantar o proprietário, a gente já montou vários estacionamentos assim, inclusive estacionamentos da Rua Pará, por exemplo, em São Caetano e outras regiões que a gente montou, foi assim. Passamos no local, não tinha placa de aluga, não tinha nenhuma oferta, não tinha nada que dissesse que ali podia ser um estacionamento, eram locais que estavam até edificados, construídos. Eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês aqui, vou pedir para a edição colocar algumas fotos aqui dessa garagem da Rua Pará, para vocês poderem conhecer um pouquinho melhor o estacionamento de quando foi montado. Isso já deve fazer pelo menos uns 5 anos. Tinha uma edificação no local, tinha uma casa enorme no local, a gente demoliu a casa, a gente preparou o terreno e a gente montou o estacionamento existe lá até hoje. O que significa isso? Que muitas vezes a gente vai enxergar oportunidades onde muitas vezes outras pessoas não enxergam ou não conseguem avaliar se aquilo pode ser viável ou não, simplesmente porque não tem uma placa de aluga. É muito mais fácil quando você passa num lugar, tem 2, 3, 4, 5, 6 placas de aluga, você liga para a imobiliária, pergunta o preço da locação e faz uma oferta e manda uma proposta. Então, nesse caso, a identificação do ponto não tem necessariamente algo que diga que ali pode ser alugado ou não. A gente tem que ir lá, levantar o proprietário, fazer um trabalho de investigação para a gente poder chegar no dono do imóvel, no proprietário, para a gente poder fazer uma oferta de locação, e tem todo o custo da obra também para montar e viabilizar a operação naquele local. Então, a gente consegue identificar, de olhar para um lugar, se aquele lugar dá para fazer um estacionamento, mesmo que não tenha placa de aluga. Quando tem uma placa de aluga, ou quando você conhece o proprietário, ou quando você é dono do imóvel, é muito mais fácil. É só você ir lá e fazer uma oferta e montar o estacionamento naquele lugar. O outro fator é o seguinte, a gente tem mais duas oportunidades, então a queda nos preços dos aluguéis é uma das oportunidades, identificar terrenos que estão parados. Identificar terrenos parados é uma outra oportunidade. Então tá lá o terreno e não tem nem placa de aluga nem nada, a gente vai levantar o proprietário desse terreno. O terceiro ponto é o seguinte, apareceram para a gente algumas oportunidades nos últimos 4 ou 5 meses que há 2 anos atrás a gente não ia ver isso em lugar nenhum do mundo. Por exemplo, prédios comerciais que não têm exploração comercial da garagem. Ou seja, o prédio foi lançado para atender uma demanda exclusiva do condomínio. Então, por exemplo, a gente recebeu algumas propostas para mandar oferta para alguns condomínios em lugares muito privilegiados. Então, região dos Jardins, região da Paulista, região da Vanhandava, ali da Bela Vista, entre outros lugares, a gente recebeu algumas ofertas para participar de algumas consultas para montar estacionamento no local. Por quê? Porque quando se monta um prédio comercial, residencial, é feito um estudo de viabilidade,
A garagem muitas vezes ela está ali para atender uma necessidade, que essa necessidade ela pode ser do condomínio ou ela pode ser do fluxo de pessoas, tal, mas isso já é pré-estabelecido no momento da convenção. No momento que o cara vai montar o prédio, ele já coloca lá na convenção se aquelas vagas podem ser cedidas ou não, se aquelas vagas fazem parte do integrante da matrícula do imóvel, se o usuário ou o condômino ele tem direito à vaga ou não, tudo fica estabelecido lá previamente. Porém, o que aconteceu? Muitos prédios, e a gente teve casos até de prédios em locais muito valorizados, região da Avenida Paulista, Frei Caneca, Bela Vista, Centro, que eles tinham essa convenção do prédio que não permitia uma exploração comercial da garagem. Porém, o que aconteceu? Com a queda no mercado imobiliário, que também é uma decorrência desse primeiro tópico que a gente falou, que é a queda dos aluguéis, muitas pessoas entregaram as suas salas. Então você tem ali, por exemplo, um prédio na Avenida Paulista que é exclusivo para condomínio, que nunca precisou alugar para terceiro, vaga, estacionamento, nada disso. Por quê? Porque o prédio ele era autossustentável, que o prédio arrecadava de condomínio, IPTU, tudo, pagava todas as contas e sobrava o dinheiro para a administração sem que tivesse que necessariamente fazer uso da garagem com exploração comercial. Só que aconteceu, com a crise decorrente da Covid, da pandemia, muitas pessoas entregaram as suas salas comerciais, muitos prédios e tiveram seus andares inteiros vazios. Então tem prédio com 30%, 40%, 50% de vacância, coisa que não existia a um cenário anterior, em 2018, 2019, isso não existia. E isso foi decorrente dessa crise que nós estamos vivendo, que traz consigo essas oportunidades que eu estou falando para vocês. Então o que aconteceu? O condomínio ele precisa pensar em duas coisas. A primeira coisa, reduzir despesa. A segunda coisa, aumentar a receita. Como que o condomínio vai aumentar a receita sem que tenha que mexer no custo do condomínio? É muito difícil, porque essas pessoas já estão com dificuldades para pagar o condomínio como está hoje, decorrente desses problemas todos. É muito surreal você falar em aumento de condomínio decorrente de uma crise, porque alguns condôminos deixaram de pagar, ou alguns condôminos saíram, alguns proprietários estão tendo dificuldade financeira. Então o que acontece? O condomínio ele tem que diminuir a despesa e aumentar a receita. Onde que estacionamento entra nisso? Muitas vezes o estacionamento está lá e tem vaga ociosa, mas ele não pode ser explorado comercialmente. A partir desse momento que há essa crise decorrente do mercado imobiliário, os condomínios passaram a enxergar cada vez mais com bons olhos a exploração comercial da garagem. Então eles chamam um parceiro comercial, que no caso é uma empresa de estacionamento como a nossa, para administrar a garagem e pagar um aluguel, ou seja, porcentagem, percentual fixo, porcentagem, ou percentual, ou aluguel fixo, ou mínimo com variável, para poder rentabilizar o condomínio. Então dessa forma, eles têm o benefício do serviço de administração da garagem e o aumento da rentabilidade na receita do condomínio, que essa rentabilidade vai para o condomínio de forma que eles conseguem diminuir o valor do condomínio, porque o condomínio geralmente é uma associação que não visa lucro, ele está ali para poder manter as finalidades do prédio, ou seja, manter o prédio funcionando, portaria, segurança, limpeza, cuidado do patrimônio, todas essas coisas fazem parte integral da administração do condomínio. Quando o condomínio ele tem essa receita acessória que ele não tinha, ele tem mais capital para poder fazer mais coisas além daquilo que já estava sendo realizado, sem que isso onere diretamente o condômino. Então, a gente tem aqui uma terceira oportunidade, são os prédios comerciais que não tinham garagem. Prédios comerciais que não tinham garagem. Significa o seguinte, esses prédios comerciais que não tinham garagem, à medida que essa situação vai acontecendo, é possível agora essa garagem ela ser destinada para uso comercial e essa receita ser incorporada ao caixa do prédio, ao caixa do condomínio. Isso se for um condomínio residencial, um condomínio comercial. Claro que, não obstante a isso, há necessidade de se fazer um projeto de fluxo, um projeto de viabilidade técnica, porque às vezes se você for para um prédio comercial, para um prédio residencial, por exemplo, você tem que manter a segurança dos condôminos. Outra coisa também importante é que você tem que garantir que os condôminos continuem sendo atendidos de forma plena e satisfatória, ou seja, com disponibilidade de vagas. Um condômino que é dono da unidade, dono da vaga, ele não pode chegar lá e não ter a vaga.
Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de se fazer uma proposta desse tipo. O quarto ponto, e não menos importante, mas onde eu enxergo que está uma das principais oportunidades, é o seguinte, e a gente tem estacionamento assim, já tivemos uma oportunidade assim, por exemplo, só para poder ilustrar para vocês, uma das nossas melhores unidades, uma das nossas unidades mais rentáveis, mais lucrativas, ela está dentro de uma propriedade de um terceiro, que significa o seguinte, esse estacionamento ele fica na porta de um hospital, que é o Hospital Salvalos na Bresser, a gente chegou a ter 5 unidades na região, ele fica na porta do hospital, e essa unidade, especificamente, ela fica dentro de uma transportadora. Eu vislumbrei ali que dentro daquela transportadora tinha um espaço que talvez pudesse ser usado como estacionamento. O que eu fiz? Eu fui até o dono da transportadora, falei diretamente com o dono da transportadora, entrei em contato com ele, porque identifiquei que aquela localização era exata para montar um estacionamento, eu identifiquei que aquela localização era certa para montar um estacionamento, eu fiz essa análise e eu falei assim, aqui dá um estacionamento, tem um espaço, mas esse espaço já estava alugado, mas era um espaço muito grande. Eu fui até o dono dessa transportadora, conversei com ele e fiz uma oferta de locação para aquele dono daquele imóvel, para que ele me cedesse parte do imóvel que ele já tinha locado. Então a área dele tinha 15 mil metros, ele estava me cedendo 1.500 metros de um lado, 1.600 metros do outro lado, mais ou menos 3 mil metros quadrados de área nos dois pátios, para que eu pudesse explorar o estacionamento. De que forma? Sublocando parte do espaço que ele era locatário. Então o imóvel tem um dono, ele já tinha uma locação com o dono daquele imóvel, explorava comercialmente aquele local e eu fiz uma proposta de sublocação. Também é uma outra coisa que você pode fazer. Identificando a oportunidade, identificando um local para montar estacionamento, às vezes é uma transportadora, um pátio de uma empresa de ônibus, ou um pátio de uma escola, de uma faculdade, ou um pátio muito grande de alguma coisa que faça sentido, dá para você ir lá e tentar captar aquela área, captar aquele negócio e você montar um estacionamento nesse negócio também. Então, o quarto ponto é sublocação em áreas que tenham disponibilidade. Então, às vezes, o cara tem sublocação em áreas que tenham disponibilidade. Às vezes, o cara tem uma área lá muito grande, ele não usa toda aquela área. Ele usa só parte da área, ele usa aquilo de forma parcial. O que você faz? Você pode ir lá e fazer uma proposta de sublocação nessa área, desde que ela tenha disponibilidade, o cara não onere o negócio dele, ele não tem que sair para que você possa sublocar, porque aí você consegue sublocar a um preço razoável sem que você tenha que investir na compra do fundo de comércio do cara que está lá no local. Então assim, isso é uma outra oportunidade. Todas essas oportunidades, elas surgem decorrentes da mesma situação. Qual que é a oportunidade da década? É justamente essa crise que veio do coronavírus. Então, da mesma forma que muita gente teve problemas, perderam seus empregos, perderam suas empresas, perderam seus negócios, fecharam, quebraram, faliram, estacionamento surge como uma oportunidade para você retomar o seu negócio num cenário de crise como é o que a gente tem enfrentado hoje. Então aqui a gente vê aqui algumas oportunidades onde pode ser montado estacionamento. Quais são os locais mais importantes para você montar estacionamento? Primeiro você tem que entender o seguinte, o estacionamento ele surge para atender uma demanda reprimida. Que demanda é essa? Demanda de carros. Algumas pessoas falam assim, mas estacionamento não é um bom negócio porque o Uber acabou com o estacionamento. Olha, é verdade que quando o Uber veio para o Brasil em 2014, teve uma mudança assim, na economia de estacionamento. Muito por conta das pessoas fazerem conta de que às vezes começava mais ir de Uber ou táxi para um determinado lugar do que pagar 60, 70, 80 reais de estacionamento. O que aconteceu decorrente disso? Houve uma acomodação na tarifa. Os preços de estacionamentos baixaram porque a demanda que existia já deixou de existir. Mas essa mudança já ocorreu, não vai ocorrer mais. Muito pelo contrário, agora já estamos num período de acomodação que muitas pessoas que trabalhavam como motoristas de aplicativo deixaram de trabalhar porque já não estão mais vendo tanta vantagem em ser motoristas de aplicativo. Então, ou seja, já está diminuindo a oferta, a procura já está diminuindo, então a oferta tende a cair também. Perdão, a oferta tende a aumentar. O que significa isso? Para você poder acabar com o estacionamento, não é aplicativo, você tem que acabar com a frota de carro. Porque até o Uber tem que ter onde parar carro, até o Uber tem que ter o lugarzinho dele ali para parar no lugar que ele precisa, quando ele precisar ir para algum lugar. Então a frota de carros ela só aumenta, mesmo com a crise, os carros aumentando de preço, não diminui a frota de carros na cidade.
Eu não sei na cidade de vocês aí, mas aqui em São Paulo, por exemplo, assim, a frota de carros ela só cresce todos os anos. Então, junto com a frota de carros, cresce também a necessidade de se ter um lugar para se parar carro. Quem frequenta o centro da cidade, ou precisa ir para algum lugar de interesse, às vezes vê qual que é o desafio de você precisar parar o carro na rua e não ter vaga, além de todos os riscos embutidos nisso. Risco de alguém encostar no seu carro, risco de alguém arranhar, risco de alguém roubar um pertence seu dentro do carro, risco de alguém roubar o seu carro, subtrair o seu bem. Mesmo que você tenha seguro, é um transtorno que você não quer ter. É um transtorno que a gente quer evitar. Então, por que o estacionamento ele existe? Ele existe porque existe uma demanda. Ele resolve um problema. Qual que é o problema que o estacionamento resolve? O problema de vagas. Esse problema de vagas tem como acabar a curto, médio prazo? Não, a não ser que inventem o teletransporte. Fora isso, eu não vejo outra forma de acabar com a necessidade de estacionamento nas cidades. Pode diminuir, pode mudar, as regiões mudam. Às vezes você tem uma região que é muito comercial, de repente abre um outro centro comercial, abre um shopping, o hospital muda de lugar. As coisas mudam de lugar, mas não acabam. O estacionamento é algo que veio e não vai embora tão cedo. Não há previsão de término de estacionamento. Nem quem é do mercado, nem quem não é do mercado acredita que o estacionamento um dia vai acabar. Por quê? Porque os carros existem. Mesmo se acabar com o combustível fóssil, se os carros forem elétricos, ainda assim eles precisam de espaço físico e o estacionamento vai resolver esse problema de demanda de estacionamento. Então vamos lá. Então, dito isso, qual que é o ponto mais importante para você poder montar um estacionamento? Localização. Não tem outro ponto mais importante do que localização. Decorrente da localização, todos os outros pontos eles passam a ter o seu grau de importância de acordo com cada ponto. Por exemplo, tamanho da área. A gente só consegue dizer se o tamanho da área é importante ou não dependendo da localização. O valor do aluguel. O valor da tarifa. O prazo de contrato só é importante ou não dependendo da localização. Tudo depende da localização. Porque não tem como você fabricar carro. Você não gera demanda. Você atende uma demanda que já existe. Você não tem como você criar uma demanda de carros. Não tem como você falar assim, vou montar um estacionamento aqui e eu vou fazer os carros virem até aqui. Isso não existe, não funciona assim. O máximo que você pode conseguir é você ter um estacionamento que atende já uma necessidade que já existe e você sinalizar para que essas pessoas cheguem a esse estacionamento, tá? E eu vou falar alguns pontos de interesse aqui e tentar abordar aqui de uma forma um pouco mais específica qual que são os pontos aqui. Hospital. O hospital é um dos lugares mais interessantes para se ter estacionamento pelo seguinte. No hospital, o pátio roda várias vezes durante o dia. Imagina o seguinte, dependendo do hospital, às vezes se o hospital é um hospital particular, ele tem uma demanda, o hospital é público, ele tem outra demanda que precisa ser avaliada de acordo com o próprio local. Então no estacionamento, por exemplo, a gente tem estacionamento na porta do hospital. Lá a gente tem uma questão importante que é o seguinte, lá tem consultas, pronto-socorro, exames, cirurgias e visitas. Então, num pátio que cabe 70 carros, eu posso colocar mais de 200 carros por dia, porque o carro entra e sai o tempo todo. Então, é uma rotatividade muito alta. Então, qual que é a característica desse negócio? Rotatividade. Ou seja, o carro que para hoje não é o carro que para amanhã, nem o carro que para depois. Ele roda várias vezes o pátio durante o dia e as pessoas vão lá de forma aleatória, não são as mesmas pessoas que param todo dia naquele estacionamento. Então, quando a gente fala em localização, se você tem um estacionamento que é próximo de um hospital, é algo interessante. Mas o quão próximo do hospital ele tem que ser? Imagina o seguinte, se a gente for falar, por exemplo, em como você vai avaliar esse negócio, se ele for muito distante do hospital, ele perde sentido, porque quem vai no hospital é gente que está procurando resolver um problema, uma dor, uma consulta, uma visita. A pessoa não está disposta a andar 400, 500 metros do hospital. Se você falar assim para mim, eu tenho um ponto num lugar que fica 500 metros do melhor hospital da minha cidade, esquece. Que ninguém vai parar 500 metros do hospital só porque lá é mais barato, é mais bem montado, é mais bonito. Algumas pessoas me procuram e falam assim, o que eu faço para poder aumentar o faturamento do meu estacionamento? Eu falo, olha, se não tem carro, não tem o que fazer. Por quê? Você não tem como gerar essa demanda. Eu não consigo pegar essas pessoas que param no hospital a 500 metros e fazer elas pararem a 500 metros de distância. Só que tem outros negócios, por exemplo, como faculdade, que as pessoas já estão habituadas e dispostas. Eu vou dar 2 exemplos. Eu não vou colocar todos aqui, até por uma razão muito óbvia para esse vídeo ser objetivo,
mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Faculdades e shows. As pessoas que param próximo de faculdade, próximo a locais que tem shows, espaços de eventos, ou estádios de futebol, ou lugares de grande concentração de pessoas, manifestação, alguma coisa assim, eles estão dispostos a andar um pouco mais para sair da muvuca. Eles não querem parar tão próximo da porta da faculdade, porque eles sabem que se ele sair da faculdade no horário de pico e entrar, ele vai ter dificuldade para entrar ou sair. Mesma coisa num show. A pessoa sabe que quanto mais próximo do local do show ela for, mais próximo ela vai ficar. Esse estacionamento ele vai ser mais caro, tá? Esse aqui é um desenhozinho de localização. Não parece, mas é. Então ele vai ficar mais caro. Então, por exemplo, às vezes você tem um espaço de eventos e na porta do espaço de eventos a tarifa desse estacionamento é R$60. Quando você anda 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros desse espaço de evento, essa tarifa vai caindo para 50, 40, 30, R$25. Por quê? Porque ele está mais distante. Mesmo assim, ainda compensa montar estacionamento num local desse, porque a gente está falando, por exemplo, de um estacionamento que você tenha 50 vagas em um lugar que vai receber 8 mil pessoas, 20 mil pessoas. Então, assim, vai sobrar carro para cá de qualquer jeito. Então, mesmo que seja um pouco mais afastado, vai sobrar carro. Já no hospital, não. No hospital, quanto mais próximo você estiver do hospital, melhor. Então, qual que é o ponto mais importante para você poder aproveitar essas oportunidades que surgem na década? É localização. Não existe outro ponto mais importante do que localização. Eu ensino como escolher um bom ponto, escolher uma boa localização para poder montar um estacionamento e esse estacionamento ser rentável. Ensino a fazer a análise do negócio, ensina a fazer análise, a viabilidade econômica, a viabilidade técnica, os custos embutidos na montagem, como precificar, como saber se tem demanda ou não, tudo isso eu ensino. Mas localização é o ponto mais importante que você pode ter para você poder montar um estacionamento. Não importa se você escolher um local que seja próximo do centro comercial, próximo de residência, próximo de hospital, próximo de faculdade, próximo de comércio, próximo do que for, se a localização não for exata, você vai perder dinheiro e você vai perder seu tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês assim muito claro, só para a gente poder ilustrar. Eu apresento casos reais e claros do que eu estou falando para vocês. Assim. Imaginem o seguinte, aqui era um hospital, a gente tinha um estacionamento, aqui era a rua perpendicular, a entrada, uma das entradas do hospital, e o hospital tinha outras entradas também. Aqui a gente tinha, vou tentar explicar para vocês assim, o hospital pega o quarteirão inteiro. A gente tinha um estacionamento aqui, na porta do hospital. A gente tinha um estacionamento aqui, a 30 metros do hospital. A gente tinha um estacionamento aqui, a 100 metros do hospital. E a gente tinha um estacionamento aqui, a mais ou menos uns 120 metros do hospital também, tá? Rua Bresser, 933B, Rua Bresser 933C, Rua Bresser de esquina com Alcântara Machado e Rua Frei Gaspar, se eu não me engano, 696. Se você for no Google hoje, você consegue olhar a localização de todos os estacionamentos e esse aqui é o Hospital Salvá-los. Esse estacionamento fica ao lado desse. Esse estacionamento, por ser na porta do hospital, que é o da TA que a gente tem até hoje, esse estacionamento, ele fatura 20% mais que esse estacionamento com o mesmo tamanho. 20% mais. Localização. Essa localização ela é melhor do que essa, porque ele estava na porta do hospital. E aí você tem outras coisas que tem que levar em consideração também. Por exemplo, aqui a mão da via, aqui ela é 2 mãos e aqui ela é apenas uma mão. Quando ela passa para cá, ela é apenas uma mão. Aqui, uma vez que o cara está aqui, ele não consegue mais voltar, não tem mais estacionamento para cá. Então, se ele passou por esse estacionamento, passou por um estacionamento tem aqui, que não é nosso. Passou pelo estacionamento tem aqui, o último estacionamento tem esse é a última oportunidade dele se ele não quiser dar toda uma volta no quarteirão para poder voltar. Então, quando a gente fala de localização, a gente fala que um estacionamento do lado do outro, ele pode representar 20, 30, 40% de diferença no faturamento só por ter uma localização. Então, o que eu quero apresentar para vocês? Eu quero apresentar para vocês isso. Eu vou ensinar vocês a como fazer a análise correta para saber se a localização de um estacionamento ele é viável ou não. Então, a maior oportunidade que vocês têm hoje para montar um estacionamento
é a localização. Se tiver uma boa localização, você tem uma boa oportunidade de negócio. Se não tiver, você pode ter um estacionamento com aluguel zero. Fala assim, mas aquele não vai cobrar nada, só IPTU. Se não for uma localização ideal, é caro. Mas eles não vão me cobrar nada, eu vou ter que parar lá e eu vou só colocar o funcionário. Se não tiver carro, é caro. Se tiver carro, se tiver demanda, aí você consegue trabalhar com uma boa proposta de aluguel. Aluguel caro é o aluguel que não dá para pagar. Eu já vi dono do estacionamento pagar mais de 300 mil reais de aluguel e não reclamar do preço do aluguel. Por quê? Porque o estacionamento faturava 400, 500, 600, 700 mil. Aí o cara tem condições de pagar 200, 150, 300 mil reais de aluguel. O aluguel mais caro que a gente tem, o maior aluguel que a gente tem por metro quadrado, fica no centro da cidade. A gente paga mais de R$1.000 por vaga. O estacionamento ele tem 22 vagas. E a gente paga 25 mil reais de aluguel. 22 vagas. 22 vagas. Só que essas 22 vagas, elas faturam quase o dobro do que a gente paga. Por quê? Porque a gente está num lugar que não tem oferta. Então, muita procura, pouca oferta, preço sobe. Lá deve ser um dos estacionamentos mais caros de São Paulo. Mais caros de São Paulo. Quem determina o preço não sou eu. Não acordo de manhã e falo assim, vou colocar o estacionamento caro porque tem um trouxa que vai pagar. Não é isso, é porque existe uma demanda, existe uma procura. Então, esse estacionamento, ele não é caro, o aluguel não é caro, subjetivamente a gente pode dizer que é caro, sim, mas ele se paga. Se eu tivesse uma área com 5 mil metros em um lugar que não fatura isso, não tem como pagar. Então, quando a gente vai negociar o preço de um aluguel, a gente leva em consideração quanto aquele imóvel vai rentabilizar. Eu nunca falo para um proprietário, por exemplo, que o aluguel dele está caro ou está barato. Não compete a mim, ele é dono do imóvel, ele sabe quanto ele vai pedir. O cara tem um terreno lá, pagou 5 milhões do terreno. Eu vou falar que o aluguel dele não vale 10 mil reais? Eu não sou avaliador imobiliário, eu sou dono do estacionamento. Eu posso dizer para ele, eu falo assim, olha, para estacionamento, não fecha a conta. Obrigado. Se você tiver alguma outra coisa para me oferecer, eu agradeço. Mas não vou depreciar o negócio de ninguém porque não dá para pagar para estacionamento. Simplesmente o meu ramo é estacionamento, eu falo para estacionamento não fecha a conta. Se o cara conseguir alugar para o Burger King, para o McDonald's, que vai pagar 30, 40, 50 mil por uma esquina, por um lugar, ok, não é que não vale o aluguel, não vale para aquilo que eu quero, para o meu objetivo não vale. Mas talvez para outra coisa valha. O cara quer montar um hospital, quer montar uma clínica, quer montar um pet shop gigante, quer montar um Burger King, um McDonald's, um restaurante, um shopping, vai conseguir pagar mais do que o estacionamento pagaria. Então, sempre que eu vou fazer uma proposta de aluguel, eu avalio a localização, eu faço os meus cálculos para que esse aluguel ele fique até 50% do que seria o meu lucro. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que o meu lucro, o estacionamento ele tem potencial para faturar 30 mil reais. Eu tenho 8 mil reais de despesas fora aluguel e IPTU. Então, vai sobrar 22. 50% disso é o que é justo, que para mim que é o que fecha a conta, que me diminui o risco. Então eu falo assim, dá para pagar até 11 mil de aluguel. Mas vale 15, vale 20, vale 30, é outra coisa. Não fecha a conta para estacionamento, eu agradeço a oportunidade e vou embora. Ou eu arrisco para pagar um pouquinho mais, mas sabendo, ciente do risco que eu estou correndo. Às vezes eu acredito no negócio, quero montar um negócio, faço uma proposta pedindo uma bonificação de alguns meses, aí tem várias formas de você fazer. Ou tenta equalizar, fazendo uma proposta que seja percentual, ou seja, ao invés de pagar 11 mil de aluguel, ou 15, ou 16, ou 17, paga o mínimo, por exemplo, faz uma proposta para pagar 6 mil de aluguel, mas o que passar de X de faturamento paga 30, 40, 50% de faturamento de aluguel sobre o que o estacionamento faturar. Então eu quero convidar você agora a clicar em algum lugar aqui nessa página, nesse link, que eu vou disponibilizar um material, que é como achar a melhor localização para montar o seu estacionamento. Em algum lugar dessa página aqui você vai poder clicar e eu vou ensinar você tudo que você precisa saber para como achar a melhor localização para montar o seu estacionamento. Restaurante, clínica, faculdade, hospital, comércio, a zona de empresarial, lugar de alto fluxo, rodovia, estacionamento de caminhão, aeroporto, enfim, eu vou te ensinar as principais características de cada um desses negócios
e quais as análises que você precisa fazer para você poder saber se você está diante de uma boa oportunidade ou não. Então clica aqui em algum lugar nessa página, baixa o e-book que eu vou te ensinar a como você aprender a fazer uma avaliação para saber se naquele lugar dá para montar um bom estacionamento, se há uma boa localização ou não. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta a minha página, meu canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, que eu tenho muito mais conteúdo para poder passar para vocês também. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui também no contato também, que eu vou tirar todas as suas dúvidas. E se você comprar o e-book, se você precisar de uma ajuda para fazer uma análise de algum ponto, eu pessoalmente vou te ajudar a fazer essa análise, ok? Clica aqui em Saiba Mais, adquira agora esse e-book para você aprender como avaliar uma boa localização para montar um estacionamento, ok? Te espero, até a próxima.